Crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Lembrou de orar, de agradecer? Tinha tarefinha para fazer? Ó, a tia vai conferir essas tarefinhas, tá bom? Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado por mais uma semana que o Senhor esteve conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje tem o título assim, ó. Um grande desafio para Neemias. Vida cristã, ânimo para fazer as coisas certas. E vamos ler o nosso versículo juntinhos? Ó, tá em Neemias 4:6. Fala assim, a tia vai ler, tá bom? Assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vou repetir. Assim edificamos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quem é Neemias? Neemias, ele nasceu na Babilônia e morou lá durante muitos anos. Ele veio com seus pais, que foram feitos escravos pelo rei Nabucodonosor. E ele tinha um papel muito importante. Ele trabalhava para o rei Artaxerxes. Lembra que a gente falou desse rei? Que era o rei da Pérsia. Nome difícil, né? Então, ele era copeiro do rei. Mas ele era um copeiro muito importante. Sabe o que ele fazia? Ele servia o vinho para o rei e a comida. Só que antes dele servir, ele tinha que provar tudo. Tudo que o rei comia e bebia, antes ele provava. Sabe por quê? Porque algumas pessoas más poderiam querer matar o rei e dar comida envenenada para o rei. Então ele provava primeiro para depois servir o rei. E ele era o homem de confiança do rei, né? Porque o rei confiava nele, né? Muito importante. Só que ele amava muito o seu povo. E certo dia, o seu irmão e alguns companheiros foram visitar. E ele perguntou, como é que tá o povo? Como é que tá a cidade? E aí o seu irmão e os seus companheiros, né, de viagem, contou para ele que o povo estava vivendo em grande miséria, grande pobreza, passando fome, que os portões e portas de Judá estavam destruídos e que estavam tudo aberto e qualquer pessoa poderia entrar para saquear, para matar, para roubar o povo de Judá porque não tinha mais proteção. Ele ficou muito triste, muito triste. A Bíblia diz que ele chorou e ficou sem comer durante vários dias. Ele sentia um desejo no coração dele de ajudar o povo, porque ele amava muito. Talvez alguém deve ter dito assim para ele, você não tem nada a ver com isso, você vive aqui, por que você está triste por causa desse povo? Mas o amor que ele tinha pelo povo era maior do que qualquer pensamento egoísta, qualquer coisa que poderiam ter dito para ele. Só que era algo muito difícil de fazer, porque era uma viagem muito perigosa, muito longa. Ele não tinha como ir, e além do mais, se ele fosse, quem ia cuidar do rei Artaxerxes? Não tinha, né? E ele ficou muito angustiado. E aí ele resolveu orar. Então ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que o ajudasse a falar com o rei Artaxerxes, né, para quem ele trabalhava. Mas sabe também o que ele fez em sua oração? Ele pediu perdão pelos seus pecados e também pelos pecados do seu povo, o povo de Judá. E ele ali orou ao Senhor e ele não desistiu. Ele orou durante muitos dias, durante 4 meses ele orou. E certo dia, numa refeição, ele foi servir a refeição para o rei, né? E o rei Artaxerxes percebeu que o seu copeiro estava triste e perguntou para ele, por que você está triste, Neemias? Ele ficou muito preocupado. Por quê? Porque não podia ficar triste na frente do rei. E ele ficou assim, mas mesmo assim ele respondeu. Então ele contou para o rei o que ele ficou sabendo sobre o seu povo. E aí o rei perguntou para ele, e o que você quer?
Olha, o rei perguntou para ele. Aí ele fez uma rápida oração ao Senhor e respondeu: se o Senhor estiver satisfeito, feliz com o meu trabalho, e eu puder contar com a sua bondade, eu gostaria que o Senhor me deixasse viajar até lá para reconstruir os muros e me desse 2 cartas. Uma para que eu apresentasse aos governadores das cidades, para que eles não me peçam de passar. E outra para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeiras, para que eu possa reconstruir, fazer o meu trabalho. O rei ali foi tocado mais uma vez pelo Senhor. O Senhor mais uma vez tocou o coração do rei Artaxerxes, o qual fez a vontade do seu servo Neemias e muito mais. Além das cartas, além da madeira, ele enviou pessoas para que fossem com Neemias para ajudá-lo a reconstruir. E ali a viagem foi feita, uma viagem muito longa. Enfim, eles chegaram. Neemias não falou nada para ninguém. Ficou em silêncio. No 3º dia, ele foi rodear os muros para ver o que precisava ser feito. E ali ele olhou com seus companheiros, algumas pessoas. E aí depois ele reuniu o povo, a fim de animar o povo, que estava cabisbaixo, triste, estava passando fome, dificuldade, né? Precisava de quê? De ânimo. Então, o que Neemias usou para animar o povo? Neemias contou como Deus usou o rei Artaxerxes para abençoar a viagem dele, para que ele pudesse estar ali, para poder reconstruir aquelas portas, aqueles muros, né? E ele ali falou palavras de ânimo ao povo, ele levantou o ânimo do povo, para que o povo se animasse, né? E visse que Deus o abençoou e estava abençoando o povo. Então ali eles, né, se animaram para fazer. E o que eu queria falar com vocês? Vocês já viram alguém assim, triste, passando por uma situação, ou até um povo distante, tiveram vontade de ajudar? Já? Mas às vezes a gente está longe, né? Como que a gente vai fazer para ajudar a pessoa que está lá em outro país? Uma pessoa que está lá no outro estado, na outra cidade. A gente não está lá, né? Mas a gente pode orar. Não é isso? E Deus, assim como ele ouviu a oração de Neemias, assim como ele usou o rei Artaxerxes para abençoar a viagem de Neemias, né? Para abençoar o Neemias, a gente também pode orar para que Deus abençoe os povos, para que Deus abençoe o nosso país, para que Deus abençoe as pessoas. Às vezes, a gente não pode fazer coisas físicas, materiais, mas a gente pode orar. E a oração é um grande presente que a gente pode dar para as pessoas. E é uma grande ajuda. Assim também como a palavra de ânimo. A gente vê alguém que está triste, passando dificuldade. Então o ânimo, né? Aquela palavra. Deus usou Neemias para que animasse o povo, levasse ânimo ao povo. E como é que ele fez isso? Através da oração, através de que ele contou para as pessoas lá, o que Deus havia feito. Assim nós devemos contar para as pessoas como Deus nos abençoa. Nós devemos levar ânimo às pessoas e orar, entender que a gente sempre pode orar para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, né? Abençoar as nossas vidas, orar sempre. A oração, a gente tem aprendido em todas as nossas aulas, que a oração, ela nos protege, ela nos ajuda, a gente agradece ao Senhor, né? Então, assim, é muito importante orar. E você, tem ajudado? Então, assim, durante essa semana, quando vocês forem fazer qualquer coisa, que fique para a vida toda, mas vamos prestar atenção essa semana? Tudo que o papai, ou a mamãe, ou a vovó, ou um amiguinho que vocês vão fazer para ajudar, faça com ânimo, faça com vontade, como Neemias fez. Assim, faça com alegria, né? Porque, assim, ânimo para fazer as coisas certas, tá bom? Então, assim,
tudo que a gente for fazer, vamos fazer com ânimo, porque estamos fazendo a coisa certa. E o mais importante, orar, tá bom? Dia do pastor, né? Nós somos ovelhas, ovelhas do Senhor, mas aqui na terra nós temos o nosso pastor, aquele que foi escolhido pelo Senhor para nos pastorear. E na nossa igreja nós temos o pastor Éder, né? Seu pastor, meu pastor, né? Então, assim, hoje é o dia do pastor, aquela pessoa que é muito importante nas nossas vidas, que está ali para nos ajudar, orar por nós, nos conduzir, nos ensinar a palavra do Senhor. Para a tia estar aqui ensinando um pouquinho a vocês e aprendendo também, o pastor Éder também ensina a tia, tá bom? Então, assim, parabéns para o pastor Éder, para todos os pastores, né? Quando vocês estiverem orando, ore pelo pastor Éder, pelo pastor Sérgio, pelos nossos pastores, porque eles são muito importantes nas nossas vidas, né? Nós temos o nosso pastor maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E temos os nossos pastores aqui na terra, né? Então, assim, parabéns ao pastor Éder, parabéns para todos os pastores, que Deus abençoe grandemente. E hoje a gente aprendeu com Neemias o quê? Vamos, assim, ver as coisas que a gente aprendeu bem legal? A gente aprendeu que Deus usou o Neemias para animar o povo, né? Na reconstrução do muro. Deus também encorajou a Neemias, né? A desejar, né, tá ali ajudando, e realizar as coisas com ânimo, não é isso? E sempre que a gente vê alguém, alguma situação, um povo, uma amiguinha, alguém da nossa família que estiver desanimado, estiver triste, a gente pode orar e a gente pode animar, né? Em vez de falar, não, fica triste. É assim mesmo, não. Olha, vai dar tudo certo. Deus é contigo, né? Vamos orar. Poxa, tá longe, né? Tá acontecendo uma coisa lá longe. Eu não posso fazer nada. Podemos sim, podemos orar. Sempre que o Senhor tocar no seu coraçãozinho a vontade de ajudar alguém, não pensa que você não pode, você pode. Você pode orar, tá bom? E foi isso que nós aprendemos hoje com Neemias, não é isso? A levar ânimo, né? Confiar em Deus e orar. Uma semana muito, muito, muito abençoada para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Término da nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Obrigado, Senhor, pelo dia do pastor. Abençoa, Senhor, nosso pastor Éder, todos os pastores. Abençoa cada criança, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, ó. Beijo. Faz a tarefa e lembra, tudo que for fazer, faz com ânimo, tá bom? Beijo. Boa semana.